Beleza, então, vamos começar a codar para ser feliz aí, vamos desenvolver aí o restante da nossa classe que representará um cliente. A gente tem aí algumas coisas que eu estou tentando fazer bem tranquilo, passo a passo, para você entender a demanda da necessidade, não simplesmente jogar e falar que é, aceite e engula. Não é isso, né? Você tem que entender o motivo do que a gente está fazendo aqui. Então, a gente tem uma classe para representar um cliente, a gente estava aí fazendo o exemplo de uma conta bancária, né, que tem o cliente, a conta e a agência bancária, a gente está desenhando, por enquanto, o cliente. Vamos entender como que esse cliente daqui foi montado. Vamos dar uma revisada rápida nisso daqui. O codigão, está lá a classe cliente, a gente viu que esse diagrama, né, é chamado de diagrama de classes, aonde esse primeiro quadrado aqui, retângulo da parte de cima, né, ele representa o nome da classe, o intermediário do meio representa os atributos e o de baixo representa os métodos. Então, você tem aí o formato do diagrama de classe. Vamos ver aí o que foi implementar. Novamente, insisto, CPF nunca deve ser um inteiro, viu? Porque não cabe um número de CPF dentro do tamanho de um inteiro. Se você quiser usar número, que eu não recomendo, teria que ser do tipo long. Vai fazer conta com isso? Não? Então, string, beleza? Então, aí, só para saber, né, a nossa classe. Então, a gente desenhou ela de algumas formas. Então, a gente tem lá public class, é a primeira parte do nosso retângulo lá de cima, né? O primeiro retângulozinho lá em cima. Depois vem os atributos e todos os métodos, incluindo o construtor, que a gente já viu o que é o construtor e para que serve, né? Então, a gente viu também modificador de visibilidade. O modificador de visibilidade, a gente aprendeu 3 até agora. A gente tem o que não se coloca nada, que é justamente esse daqui. Ele é chamado de default, packed default, chamado também, eu já vi em textos, né, em livros, chamado de friendly, de amigável, né? Ele indica que a visibilidade deste atributo vai ser dentro da própria pasta ou dentro do próprio pacote, né? Então, todas as classes que estiverem na mesma pastinha, ou melhor, dentro do mesmo pacote, podem enxergar esse atributo dessa classe daqui numa boa e manipular ele. Então, como a gente está criando um cliente, um usa cliente, e os dois estão salvos dentro da mesma pasta, ou seja, mesmo pacote, eu consigo acessar diretamente o endereço. Eu não preciso de nada. E aí a gente tem a visibilidade pública, que é a visibilidade que ele pode ser enxergado de qualquer canto, de qualquer lugar, desde que você tenha acesso físico ao local, você importa lá o caminho, o pacote, você tem acesso à classe direto, né? Então tá aí a grande sacada. E a gente tem o privado, o private, ele serve para que você só possa enxergar este atributo dentro da própria classe. E aí a gente entendeu o porquê que a gente utiliza essa visibilidade privada. Normalmente, a gente implementa regras de negócio com ela. Então, quando eu quero fazer uma restrição aos valores que o meu atributo pode receber, eu diminuo a visibilidade do atributo e eu implemento métodos que me dão acesso. Esses métodos que dão acesso, a gente fez um aqui para o nome, que é o insere nome, e outro que é o retorna nome. Então, a gente tem um para pegar o nome lá de dentro da classe, eu trago ele para fora da classe, e eu tenho um outro aqui que eu coloco um nome dentro do atributo. Eu jogo um valor dentro do atributo lá. E é isso daí que a gente tem. Tem esses dois métodos. E aí a gente pode fazer a implementação de regra de negócio na hora de inserir um valor. Na hora de inserir um valor qualquer, eu posso, por exemplo, não aceitar valores vazios. Então, precisa ter pelo menos um valor válido. Essa é uma regra bem simples, né? Bem curtinha, mas é interessante, mesmo que você não implemente regra, é interessante você deixar o seu atributo privado. Por que você deixa o atributo privado e você cria um método para inserir o valor nele e outro para retornar o valor que está dentro dele?
Porque caso ocorra a necessidade de implementação de uma regra de negócio sobre este atributo, você só modifica o método que insere o valor dentro dele. E tudo vai estar pronto e tudo vai funcionar. Essa é a grande ideia. Você já deixa o teu código pronto, porque quando você modificar o método, você já está utilizando isso aí lá em outros locais. Ele vai fazer toda a validação e vai dar as exceções, os erros, mandar as mensagens necessárias, né? Tudo que for problema, ele vai jogar para que o usuário que está, né, ou seja, o programador que está lá utilizando a sua classe, a que você modelou, que você criou, que ele receba isso e possa tratar de alguma forma. Então, essa é a grande sacada de você sempre utilizar o tal do encapsulamento, né, que é, uma das características da orientação objeto. O encapsular é tirar a visibilidade do teu atributo, protegendo ele, criando a regra de negócio, fazendo com que você implemente, seja capaz de implementar a tua regra de negócio. Então a gente pode ver que quando você faz o encapsulamento do atributo, o teu atributo nome, você não pode mais pegar ele direto, né? Olha lá, o endereço eu consigo acessar ele diretamente, mas o nome, ele precisa desse método que lhe dará acesso ao nome. Então, o método retorna nome, ele vai lá dentro do atributo, pega o valorzinho e te mostra, mas você não está mexendo diretamente no atributo, você não está podendo modificar ele. Isso daí é bem bacana e é bem interessante. Aqui o endereço, eu posso fazer qualquer coisa com o endereço. Eu posso modificar o endereço da forma que eu quiser. Por exemplo, se eu tenho uma regra de negócio que fala que o endereço não pode ser branco, isso daqui é algo que não vai conseguir restringir. Eu não posso passar a responsabilidade da regra de negócio para quem utiliza a minha modelagem, a minha classe. Eu preciso implementar toda a regra na classe para que ela fique autocontida. Então, as regras que fazem referência a cliente devem de ficar dentro da classe cliente. Então, tudo que você tiver referente ao cliente, você coloca lá dentro da classe e fecha esse pacotinho. E esse pacotinho cliente aqui, para qualquer cliente que for criado, vai respeitar as regras que foram implementadas, que são impostas pelo teu sistema. Então, essa é a grande sacada. A gente trabalha com redução de visibilidade no atributo, cria os métodos para dar acesso ao atributo, e isso daí se chama encapsulamento, que é a técnica de proteger o teu atributo para implementar uma regra de negócio. Uma regra de negócio, normalmente, é uma restrição sobre alguma coisa. Então, você está restringindo os valores que são possíveis para aquele atributo. No caso nosso aqui do CPF, que eu gosto de lembrar para vocês, o CPF declaramos de forma didática, obviamente, mais uma vez insisto, de forma didática, declaramos o CPF como um inteiro. Então, ele pode ir de menos 2 bilhões a mais 2 bilhões e alguma coisa. Então, esse valor aí cabalístico, 2 bilhões, é a nossa faixa de valores possíveis. Então, quer dizer que eu posso colocar um CPF negativo? Não, não posso. Já que eu não posso, eu deveria implementar uma restrição que não permitisse que o CPF fosse zero, fosse maior que zero. Então, novamente, como que eu faço isso daí? Eu diminuo a visibilidade do atributo, coloquei ele como privado, ou seja, só é enxergado dentro da própria classe, e depois eu faço a implementação do método que vai jogar o valor para dentro desse atributo. Então, o método que insere um valor dentro do atributo CPF, a gente, por enquanto, está chamando de insere CPF, ele tem uma regra que esse novo valor aí do CPF tem que ser maior que zero. Ele não pode ser zero e não pode ser negativo. Quais são os valores válidos agora para um CPF? De 1 a 2 bilhões. Então, de 1 positivo a 2 bilhões, 140 e poucos milhões positivo aí. Então, só pegamos a parte positiva. A parte nula e negativa a gente tirou. Então, isso daí é muito importante. É bem interessante que a gente entenda essa realidade. A gente encapsulou o CPF, protegendo e implementando regras de negócio. Só que agora, se eu precisar pegar o CPF, eu não tenho mais acesso a ele. Realmente, você não tem mais acesso. A gente precisa, então, implementar
um método que nos dê o retorno, né? Nos retorne esse CPF. Então, a gente criou aqui o retorna CPF. Ele vai retornar o valor do CPF. É um método que parece ser burro, porque ele simplesmente vai pegar o CPF e te devolver, não faz mágica nenhuma. Sim, mas você não tem acesso direto ao CPF, você precisa de alguém para que faça isso. Isso daí é o tal do encapsulamento, ou seja, a implementação de uma regra de negócio. Fica bem bacana aí a partir de agora, quando a gente chega lá em engenharia de software, que a gente está modelando nosso sistema, que a gente cria uma regra de negócio, a gente sabe que uma regra de negócio deve ser aplicada dentro de uma classe que contenha o valor que está sendo modificado lá. Então, se eu estou falando de um cliente que eu não quero que o endereço seja branco, né, que tenha que ter algum valor de endereço, eu preciso implementar dentro do cliente lá no campo endereço do cliente essa regra daí. E isso daí é importante para a gente e funciona muito bem. E é uma forma muito elegante de se programar. Você modifica todo o seu layout. Que você poderia estar fazendo no método principal? Poderia. Qual que é o problema? Você pode esquecer de fazer. Ou quem está implementando um cliente esquecer de consultar as regras e não fazer a validação, por exemplo, do nome, permitindo nomes em branco. Isso daí é algo que pode acontecer. Já que pode acontecer, o ideal é você implementar isso na tua classe. Quem for utilizar a tua classe, criar objetos a partir dela, não vai correr o risco de falhar com alguma das regras de negócio, porque todas já foram implementadas na classe. Então, a classe é tão importante por conta disso. Você consegue fazer a modelagem de algo do mundo real, seja concreto ou abstrato. A gente consegue fazer uma modelagem dele, consegue colocar os campos que representam, fazendo aquela abstração, né? Uma visão de mini-mundo. Eu enxergando parte, eu consigo ver um cliente por completo, como nosso exemplo, né? E ainda consigo fazer a validação através de regras de negócio, que são implementadas através da técnica do encapsulamento. Então é isso daí que a gente viu até agora. Bora para frente, vamos continuar. Vamos fazer aí algumas modificações que eu julgo muito importantes, né? Eu estou falando toda hora aqui sobre o encapsulamento, então eu vou fazer o encapsulamento do endereço também. Eu vou fazer o encapsulamento do endereço, então vou modificar. O endereço aqui, ele está com a visão package default, né, a visão padrão, e eu vou modificar, eu vou colocar agora private, mudar. E aí, a partir desse momento, quando eu compilo essa classe daqui, o endereço só pode ser acessado dentro dela mesma se eu tentar compilar ou utilizar essa classe. Eu vou tentar rodar primeiro sem compilar. Você vai ver que a gente vai ter lá probleminha, né? Eu apaguei os .clash, desculpa, eu tenho que compilar. Vai dar o erro aqui na compilação. O erro na compilação vai falar que o campo que eu estou tentando manipular, ele tem acesso privado. Se ele tem acesso privado, eu não consigo manipular ele de outra classe. Então, eu preciso obrigatoriamente fazer o meu método que me dá acesso. Então, vamos lá criar o nosso método que dê acesso. Vou fazer primeiro, já com o primeiro erro daqui, é a hora que eu pego, eu vou fazer aqui o retorna, né? Public. O endereço é do tipo string, então ele vai retornar uma string. Retorna endereço. Está aí o nome do nosso método, e ele tem a função de retornar o endereço. É isso daí. Agora, compilando a classe cliente, você vê que ela atualizou. O nosso arquivo que vai usar agora, na hora que eu compilo, esse erro daqui continua, mas eu consigo solucionar. Como que eu vou solucionar esse cara? Vou colocar lá, retorna endereço. Agora, compilando, eu tenho dois erros ainda. Eu tenho aqui mais um retorna endereço embaixo. E agora me falta somente um erro. E esse erro é que é o erro que eu estou atribuindo, inserindo um valor dentro do atributo endereço. Eu preciso fazer agora a validação para isso daqui. Vamos ver, então, como que a gente monta. Volto lá na minha classe cliente e a gente vai fazer agora a entrada, né, a inserção desse valor. Estou colocando na mesma ordem dos atributos para você ver. Então, os atributos, estou colocando o construtor, todos os métodos para inserir valor na ordem de cada um, né? Então, nome, endereço, CPF,
e os métodos de retorno também na ordem. Só para que fique organizado, para que vocês possam consultar. Não vai ter nenhum retorno, se chama insere endereço, vai receber aqui um novo endereço do tipo string. E aí agora a gente vai fazer um teste. Novamente, vou fazer um teste simples, né? Não precisamos implementar nenhuma regra muito complicada para testar isso daqui. Eu quero testar se isso daqui não é vazio. Então, se o novo endereço is empty, se ele é vazio. E o nãozinho ali na frente negando esse cara. Então, a exclamação, né? O não, operador lógico de inversão. Então, se eu estou verificando se não é vazio o endereço que eu estou tentando inserir. Se for verdade, endereço vai receber esse novo endereço. Beleza, olha só que legal. Agora já está tudo bacana. Eu compilo esse cara, joia. Quando eu vou lá na minha classe que está utilizando, se eu compilar, a gente ainda continua tendo problema, porque eu estou tentando acessar um atributo que tem visibilidade privada. Então, esse cara agora vai ser o insere endereço. Ele não é uma variável, é um método, então o que eu quero colocar dentro dele eu tenho que passar entre os parênteses, não é com o igual, né? Não é atribuição. Então, esse cara daqui tem lá a passagem de um valor vazio. Quando eu compilo isso daqui, beleza, agora está funcionando. E aí você pode achar estranho e falar para mim, nossa, Cristóvão, mas você está passando um vazio, né? Sim, eu estou passando um valor vazio. E na hora que eu rodo o meu código, você vai ver lá que ficou na casa dele o endereço. Qual que é o endereço? É na casa dele. Não modificou. E aí vem, novamente, a gente retorna a pegada do porquê que eu utilizo o método construtor. O método construtor serve para dar os valores padrões iniciais dos nossos atributos. Então, quando eu instancio um cliente, estou criando um objeto do tipo cliente, vou fazer lá a instância dele, eu chamo o método construtor, aonde nesse método ele dá os valores iniciais dos atributos pertencentes a essa classe. Então vamos dar uma olhada lá nos atributos, né? Olha lá os atributos, nome, endereço e CPF. O meu método construtor, cliente, ele vai ter o nome Dionésio, o endereço na casa dele, onde que ele mora, mora na casa dele. CPF 2424. Então tá aí, bonitinho. Se eu colocar mora em outro lugar, estou mudando o local onde ele mora. Compilo meu programa, rodo, e aí a partir desse momento ele mora em outro lugar, ele não mora mais na casa dele. Então a gente trocou o local aonde ele mora, eu consigo passar valores válidos. Está aí a possibilidade da gente fazer a troca implementando uma regra de negócio que não permite valores vazios para o nome e números zeros, né, zero ou negativo para o CPF. E aí fica bem bacana, fica bem interessante a nossa implementação. Joia, isso daqui ficou bacana, mas eu estou falando para vocês o seguinte, né? Eu estou falando assim, esse cara daqui, esse método insere nome, é o método que dá acesso ao nome. Insere endereço é o método que dá acesso ao endereço. Insere CPF é o método que dá acesso ao CPF. Retorna nome é o método que dá acesso ao nome. Retorna endereço também é o método que dá acesso ao endereço. Retorna CPF também é um método que dá acesso ao CPF. Então, esses métodos, eles são chamados dentro do Java de métodos acessores, aqueles que dão acesso a. Então, os métodos acessores, eles são divididos em duas categorias: os métodos de entrada de valor e os métodos que você, né, tira o valor, pega o valor de dentro da variável para mostrar, de dentro da variável de classe, de dentro do atributo. Então, a gente tem duas possibilidades: os métodos para setar um valor, para colocar um valor dentro da variável, e os métodos para pegar os valores de dentro da variável. Esses métodos também eles recebem os nomes de setters, para setar valor,
e getters, para pegar os valores de dentro das variáveis. E quando eu falo variável, variável de classe, ou seja, atributo. Então, existe uma nomenclatura que é padronizada dentro das linguagens de programação, tanto se você estiver fazendo em Java como em C, você vai ver, né, essa linguagem é normalmente, comumente utilizada. Então, você não usa o insere nome, você usa uma nomenclatura diferenciada. Se é para colocar valor, se é para setar um valor dentro do atributo, você usa set e o nome do atributo. Se você for pegar o valor, não é para retornar ele, é o get. Para pegar é o get. E aí você vai ter essa troca. Então, vamos fazer essas trocas? Vamos fazer essas trocas agora. Só para que não tenhamos problemas, eu vou deixar esses caras do jeito que estão, para vocês terem aí uma fonte de consulta, e eu vou chamar de cliente 2 e usa cliente 2, só para a gente ter aí uma cópia, e eu faço a modificação nas cópias. E o 2 é o que a gente deve trabalhar. Só para que a gente não perca isso daqui. Então, eu vou fazer lá um arquivo salvar como, só para manter aí para vocês, cliente 2 agora. Então, não é mais cliente, é cliente 2. A gente salvou. Só vou mudar aqui esse cara, cliente 2, cliente 2. Esse outro cara daqui também eu vou salvar como usa cliente 2. Então, temos lá usa cliente 2, 2. Acho que tem mais um aqui, não. Usa cliente 2 e esse cara aqui. Belezinha. Só para que a gente possa continuar. É o mesmo programa e a gente vai começar a fazer as modificações agora. Vamos ver o que acontece agora, o que eu preciso modificar. Então, esses métodos de entrada de valor, esses que a gente está vendo aqui, o insere nome, o insere endereço, o insere CPF, ele vai ter um nome diferenciado, não é mais insere. Eu vou trocar o insere por set. Então, eu vou deixar comentado só para você lembrar o que era. Então, esse cara daqui está lá em forma de comentário. E o que a gente vai modificar? Não é mais insere, é set. Setar o nome. E a mesma coisa eu vou fazer para os demais, né? Não é insere endereço, é set endereço. Não vai ser mais o insere CPF, vai ser o set CPF. E aí, olha só que legal. A nomenclatura agora ficou correta. Set nome, set endereço, set CPF. Tanto é que se você estiver utilizando IDEs um pouco mais avançadas, você vai ver lá que, ou se não, até procurando em documentação do Java, né? Quando você tem algum atributo, você vai ver que tem um set e o nome do atributo. Set order, set pay number, set ID, set qualquer coisa. Então, você vai ter set e o nome do atributo que você estiver utilizando. A gente tinha criado aqui umas classes notebook, cachorro, celular. Se a gente fosse fazer aí, né, as implementações, só para a gente lembrar, vou abrir elas. Então, a gente tem set notebook, cachorro e cadê o celular? Se a gente fosse, né, fazer aí a proteção dos atributos de um notebook e esses caras aqui fossem privados, eu teria um set processador. Teria aqui também, se fosse privado, um set memória. Da mesma forma, lá em cachorro, se fossem os atributos privados, eu teria set nome e set raça. No celular, a mesma coisa. Eu teria set modelo, set preço, set memória, set novo e set root. Então, eu tenho set e o nome do atributo. É isso daí que você precisa lembrar. Então, a gente fez essa modificação. Eu vou lá no usa cliente para corrigir, porque a partir de agora, eu não tenho mais o insere, eu tenho set. Então, só essa correção aqui, ó. Não é insere, é set. Então, modificado. Tá aí. Compilando agora, você vai ver que está tudo bonitinho. Só compilar esse cara para atualizar. Compilando agora, está tudo bonitinho, né? Então, ele já conseguiu enxergar o set nome. Então, eu tenho um cliente ponto set nome. Cliente ponto configura o atributo nome. Cliente ponto configure o atributo endereço. Cliente ponto configure o atributo CPF.
Então, o set quer dizer justamente isso. Agora, eu preciso corrigir também o nome dos atributos, dos métodos, né, que retornam os valores. Esses caras são chamados de getters, que são os que pegam o valor que estão lá dentro do atributo e levam para fora, né? Então a gente vai fazer o mesmo processo. A gente vai substituir a palavra retorna por get. E olha só o que a gente terá. Vou deixar ali em cima comentado, né? Como é que estava, para você ver como é que estava e agora como que ficou. Ficou lá o get nome, o get endereço e o get CPF. Tá aí, todos eles, get nome, get endereço, get CPF. Então, esses daqui são os métodos acessores do tipo getters. Esses daqui de cima são os métodos acessores do tipo setters. Então, temos os getters e os setters. Então, esses caras daqui são métodos acessores, que dão acesso aos atributos que estão com visibilidade privada. Então, eles estão implementando regras de negócio. Então, a gente tem dois tipos de métodos por enquanto, né? A gente tem os métodos construtores e os métodos acessores. E aí você viu que eu falei construtores, mas a gente só tem um. Quer dizer, então, que eu posso ter mais de um? Pode. Por enquanto, a gente não vai fazer. Nesse exato momento, a gente ainda não fará. Mas que eu posso, eu posso. A gente daqui a pouco vê isso daí. Então, mais para frente, a gente verá. Então, eu tenho os métodos construtores e os métodos acessores. Os métodos acessores se dividem em métodos acessores setters, que são os que colocam o valor no atributo que está com visibilidade privada, e os métodos acessores getters, que retornam, que pegam o valor que está dentro de um atributo privado. Então, fica aí os dois tipos que nós temos dentro dos métodos acessores. Vamos corrigir, então, o nosso usa-cliente. O nosso usa-cliente está lá com a palavra retorna. Então, a gente vai substituir o retorna por get. Belezinha, substituído, está lá, tudo belezinha. Substituímos. Compilando agora, você vai ver que não mudou nada. E aí você fala assim: nossa, a gente teve todo esse trabalho para nada? Não, a gente teve todo esse trabalho para deixar com a nomenclatura padrão da linguagem Java. É por conta disso. Se você pegar qualquer código Java que o cara tem lá um método que é acessor set ou get, e o cara não chama de set, não chama de get, a portuguesa isso, ou chama de qualquer outra coisa, né? Que valida o nome, testa nome, pensa duas vezes se esse código está bem escrito, porque pode ser que a pessoa seja um iniciante e esteja ainda começando. Pegue códigos bons de referência para você estudar. Então, tome cuidado com esses detalhes. É a partir daí que você começa a ver se os códigos que são apresentados, aonde você está pesquisando, se são códigos bons, se eles seguem as boas regras de conduta da linguagem, né? Então, se seguir as boas regras, você já pode começar a olhar esse código com olhos mais bondosos. Se não, esquece, vai para outro. Isso daí é uma dica de coração. Não estou falando que você não deva de olhar o código, porque pode ser uma dúvida que a pessoa tenha e você queira ajudar. Mas eu estou falando, se for para uma fonte de consulta para o seu aprendizado, que você esteja utilizando o código para tirar dúvida, viu essas estranhezas, cai fora, porque isso daí está muito iniciante para você. Não cai nessa. Vaza desse cara e vai para outro. Então vamos ver agora que bonitinho que ficou. A gente tem lá os get nomes, set nome, get endereço, set endereço, get CPF e set CPF. Aí vem uma pergunta, né? Sempre assim, é muito interessante. Todos os atributos devem de ser privados? Não, não devem de ser privados. Só devem de ser privados aqueles que têm essa necessidade. É uma boa prática fazer privados? Sim, é uma boa prática. Por quê? Vou repetir. Se você tiver lá na sua frente, né? Por exemplo, a gente não tinha a regra do endereço. O endereço simplesmente estava passando direto. Por exemplo, fazendo isso daqui, né?
Imagina que ele está fazendo isso daqui, ó, direto. Ele está atribuindo o que você passa para dentro do atributo. Jogou direto. Pegou ali, ó, o parâmetro, vai direto para dentro do atributo. Direto, sem validação nenhuma. E aí você fala, por que fazer uma coisa dessa? Eu estou escrevendo muito mais código para fazer uma coisa direta, simples. Sim, se em algum momento do teu código você precisar implementar uma regra de negócio para o endereço ou modificar a regra existente, fácil, você vem aqui e modifica o método, compila ele, todo o teu sistema já está atualizado. Então, essa é a grande sacada. Para manutenabilidade do código, isso daqui é uma boa prática, criar atributos privados e criar os métodos que dão acesso ao atributo. Se vai ter regra de negócio ou não, já é outro papo. Aí é questão da validação do teu sistema. Mas é uma boa prática você utilizar os métodos para fazer isso daí. Só para vocês entenderem. Diga, seu Felipe. Boas práticas? No caso do nome ali em cima. É o setNome igual novo nome. Teria algum problema se o novo nome fosse só nome também ou não? Não, a gente vai chegar lá. É verdade, de boas práticas, porque daí você só colocaria desnome igual a nome. Exatamente. A gente vai chegar lá, é que ainda não falei do operador this. Mas a gente vai. Até o final dessa aula a gente chega lá. A gente vai conversar. Eu perguntei se não era boa prática, porque eu tô fazendo assim. Não, é boa prática, sim. Eu tô fazendo deve sim utilizar. Então a gente vai começar a falar agora do. Já que você já adiantou, né? Do operador this. Mas vamos concluir aqui então. Eu posso fazer somente isso daqui? Pode, não tem problema nenhum. Não há necessidade de implementação de uma regra de negócio, né? Você pode ter somente isso. Mas ainda é uma boa prática utilizar o método de acesso ao atributo, simplesmente para uma possibilidade de implementação de regra futura ou de modificação da regra que você tenha. Então, por conta disso, é sempre bom pensar nesse tipo de validação. Por exemplo, se você está utilizando aqui telefone, vocês lembram quando a gente não tinha o 9º dígito do celular? Vocês lembram desse caso daí, quando a gente tinha apenas 8 dígitos? E aí, você está armazenando dentro de uma string pode ser gigantesca, né, indo do tamanho de um inteiro. Pensa então dessa forma, já que eu posso ter todo esse tamanho de número, né, por que eu não poderia fazer simplesmente a modificação aqui na regra? Venho e modifico que agora ele pode ter 9, tamanho 9, e não mais, tamanho 8. Ele deve ter tamanho máximo 9, não máximo 8. Você modifica a regra, você compila essa classe, a partir de agora, todo mundo que se utiliza dela está feito. Simples desse jeito. É bem bacana essas possibilidades. Você faz a correção dentro da tua classe, justamente para não precisar sair modificando em vários pontos do teu código. Essa é a grande pegada da orientação objeto. Então, para você ter essas facilidades que vão ser implementadas. Só voltando ao que era, né? Para deixar aqui a nossa regrinha implementada. Então, voltei aqui, só para deixar atualizado. A gente tem agora uma outra boa prática. Vocês viram que a gente está falando de várias coisas. Se você olhar o nosso documento, né? Ele vai estar seguindo isso daqui. Então, se você for seguir, olhar lá embaixo, tem a implementação do código. Olha lá, public class, cliente, string, nome, endereço, int, CPF. Você cria aqui o seu construtor, o insere nome, insere CPF. Tem várias formas de implementação. Então, o código está descrito e embaixo tem aqui a explicação de cada um deles, né? Então, tá lá tudo bonitinho explicado, ó, de tal linha, isso daqui está tudo lá documentado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem recorrer a essa leitura daqui, que está tudo explicadinho, bonitinho. Eu vou dar um passo além, eu acho que vocês já estão totalmente aptos para a gente dar um passo, né, lá para frente. Eu vou deixar aqui só para a gente ter esse cara aqui de consulta, né? Vou fazer agora a explicação de um operador que a gente tem, né? Esse operador ele se chama this. É este, né? Este em inglês. Esta. Esse cara, ele serve para fazer referência e ele é uma referência ao objeto que é criado. Porque quando você instancia um objeto a partir de uma classe, você cria uma referência para essa classe. E como que ela sabe a quem pertence, por exemplo,
esse método setNome, esse atributo nome pertence ao objeto que está chamando. No nosso caso, a gente chamou de cliente com C minúsculo, né? O nosso cliente com C minúsculo. Ele é a nossa referência. Quando eu falo lá setNome, ele vai modificar o nome de quem? O nome daquele objeto lá. O nome para aquele objeto. Então, esse cara daqui, na verdade, ele tem uma mágica aqui na frente. Você pode não colocar, pode omitir. Assim como você faz com o sinal da matemática lá, o mais, né? Todo número positivo, olha aqui ó, um exemplo, todo número positivo, ele tem um mais aqui na frente. Você escreve o mais? Não, você não escreve o mais. Mas o mais, ele existe? Sim, ele existe. E se eu quiser utilizar, escrever o mais, tem algum problema? Não, não tem problema nenhum. Está tudo certo. Muito pelo contrário, está correto. Você está escrevendo algo que tem que ser colocado ali. A gente pode omitir. E, omitindo, a gente sabe que está ali, mas a gente não está utilizando. Assim como o D de um valor double, né? Quando a gente escreve um número double, no final ele tem uma letrinha D, maiúscula ou minúscula, mas tem. A gente pode omitir, mas não quer dizer que não exista, que não esteja ali. Para os nossos atributos de classe, né? Para os nossos atributos, tem um operadorzinho chamado this. Esse cara daqui, ele faz referência, ele é um operador de referência ao objeto que é criado. Então, o nosso objeto lá se chama clientezinho, né? O cliente com C minúsculo. É essa a referência. Ele está falando que esse nome pertence a este, aí ele vai lá, cliente. É uma referência. Então, olha lá. Este nome, né? Este nome pertence ao cliente. Então, esse this é uma referência ao objeto criado. Então, ele faz uma referência ao objeto. Se eu criar um segundo objeto do tipo cliente, ele vai sempre fazer referência ao objeto que está chamando ele. Então, é o objeto que chama ele. Esse cara aqui está sendo chamado a partir do cliente. Então, o setNome foi chamado a partir do objeto cliente. Então, o this, na verdade, vai ser substituído lá dentro do maquinário da JVM, vai ser substituído por cliente. Então, lá por dentro, ele substitui esse this, porque é uma referência, um atalho para, né? Por isso que a gente pode utilizar. Se você não utilizar, funciona? Funciona. Não tem problema nenhum, vai funcionar numa boa. Mas você deveria utilizar esse cara. Então vamos colocar esse cara agora aonde precisa. Então a gente está colocando em tudo quanto é atributo, né? Aqui, vamos ver no método setNome. Vamos ler o método setNome. Public, void, setNome, string, novo nome. Eu estou testando se o novo nome não é vazio. E olha aqui, o atributo nome, olha lá, então, this.nome, vai receber esse nome daqui, esse novo nome. A mesma coisa eu vou fazer para os demais. Então, para o endereço, para o CPF, para o nome, para o endereço, para o CPF. Vamos ver agora, vou compilar esse cara. Compilei. Não estou vendo muita diferença, né? Agora vamos lá na classe. Vamos utilizar agora. Quero pegar esse cara. Vou compilar de novo. Ó, não precisava, né? Vou compilar. Vou rodar de novo. Viram? Não aconteceu nada de diferente? Nada diferente. Mas, novamente, é uma boa prática. Então, é mais uma coisinha que a gente tem que fazer, que é uma boa escrita, é uma boa prática. Se não for colocado, não tem problema, desde que não ocorram conflitos. E aí, por que eu posso utilizar esse this aqui, né? Ele faz referência a esta classe, este objeto, né? Por quê? Porque eu posso pegar e modificar, por exemplo, o nome do meu parâmetro, do meu argumento, né? Meu parâmetro de entrada, meu argumento de entrada ali do método, eu posso chamar pelo mesmo valor do atributo. Então, por exemplo, eu poderia chamar ele de nome. E aí você fala, nossa, mas não vai ter uma dupla declaração? Não, não vai ter. Eu posso fazer isso daqui. Vou dar um zoom bem grande aqui, ó. Nome.isEmpty, this.nome, recebe o nome, desde que ele não seja vazio. Aí você fala assim, mas isso pode? Tem nome e nome? Pode. Por quê? Porque esse cara daqui é uma variável que foi declarada aqui, ó. Ele foi declarado nesse momento.
é um atributo, né? Um parâmetro de entrada declarado aqui no método. E esse cara daqui, tá vendo a referência? Ele faz referência ao atributo do objeto, né? Que está aqui na classe. Então, é referência desse nome que foi passado lá para o objeto. Então, esse this.nome pode receber o nome numa boa. E aí fica uma leitura legal. E aí você fala assim, tá, vou mostrar aqui o que acontece, né? Quando eu estou criando, escrevendo o meu código, então estou escrevendo meu código, né? E aí eu vou lá e abro parênteses. Quando eu faço isso daí, olha aqui que bonitinho, o que ele está mostrando para mim? Ele está mostrando lá, public void cliente2.set nome, abre parênteses, string nome. E aí você fala assim, nome? Então, ele está passando o atributo nome. E agora veja aqui, vamos mudar. Estava lá, novo nome. Esse cara estava novo nome, então vamos apagar, colocar aqui, ó, novo nome. E ele mostra para você novo nome. Eu tenho algum atributo chamado novo nome? Não, eu não tenho. Eu tenho um atributo chamado nome. Então faz sentido eu chamar pelo nome do próprio atributo, que é nome. Por isso, esse cara daqui, sendo chamado de nome, quando eu vou lá, fica muito mais significativo. Eu estou setando o atributo nome. Olha ali, string nome. Você sabe que é uma string que se chama nome que você está modificando. Você tem acesso a ela? Não, você vai passar pelo método que tem lá a regra de validação. Mas você sabe qual que é o nome do atributo. Você não escondeu o nome do atributo lá da tua classe. Você está fazendo aí uma forma de apresentar o nome correto que ele está sendo utilizado. Lindo, maravilhoso, bacana, bem joia também para você entender como funciona uma forma legal de fazer com que seu próprio código sirva como documentação para você ou para quem for utilizar a tua classe. Isso aqui faz muito sentido. Então, eu sei que eu tenho que passar o nome, que vai ser através do método setNome para a classe cliente, que eu tenho lá. No nosso caso aqui, cliente 2, né? E aí você já sabe como que ele é. E o que é o nome? É uma string. Então, é uma forma da própria IDE te mostrar como que funciona e de você, na hora de codificar, gerar a própria documentação do teu código. Você está explicando para você mesmo ou para quem for utilizar como que é o teu código, como que o teu código funciona. Muito bonito isso daí, muito bacana. É uma coisa elegante de se ver, bem bacaninha de ser utilizado. Então aqui, só para voltar, né? Vou deixar lá o que era. E aqui, então, eu vou fazer as correções. Diga, Felipe. Não muito a ver com o assunto, mas tendo a ver com o assunto, como é que eu posso passar um objeto por parâmetro para um método? Ué, coloca a classe que representa o objeto. Como que eu posso passar um objeto? Nome é o quê mesmo? Nome é o quê? String. Mas string é o quê? Ah, é um objeto. String é uma classe, nome é um objeto. Faz sentido. Assim, sei lá, se quer passar aqui... Eu vou só escrever aqui por cima para você ver, né? Sei lá, você quer passar aqui... A pessoa, passar a pessoa. Porque na verdade aqui é uma função para mostrar pessoa, os dados. por exemplo, pessoa, Ah, e para receber a mesma coisa? Ah, então beleza. José Everson. Tá aí, passei uma pessoa. Passei uma string, chamada nome. Ou seja, da mesma forma. Não muda nada. Você vai ter que declarar um objeto a partir de uma classe. Então, coloca o nome da classe e o nome do objeto. E aí você já pode utilizar. Chilski. Mas Mas, dúvidas. só se der erro. Isso daí é porque você escreveu errado, mano. Porque não tem erro, não. Você tá certo. Vou corrigir aqui agora o set endereço. Então, endereço. Vou fazer a mesma coisa para o CPF. Olha lá o CPF. Novo CPF. Vai ficar int CPF. E aí eu vou compilar. Compilei.
esse cara está atualizado, vou vir aqui, vou compilar de novo, sem necessidade, mas compilo, e vou executar, e você vai ver que não modificou em nada. Exato. Mas você escreveu um código bonito, bem escrito, em linguagem Java, seguindo todas as regras da linguagem. Vamos usar as regras da linguagem, vamos dar uma revisada aqui. Eu declaro meus atributos normalmente no começo, tudo organizadinho. Se eu coloco privado, eu estou colocando restrição de visibilidade, implementando regras de negócio, mesmo que eu não coloque uma regra de negócio, é importante você fazer dessa forma, porque se você implementar no futuro, já está tudo pronto, é só vir aqui e modificar a classe, você não vai precisar modificar mais outro código. O método construtor, normalmente, ele é utilizado para dar os valores dos atributos padrão inicial, né? Então, o valor padrão inicial, para mim, qualquer cliente que eu crie, vai ter o nome de Onésio. E aí, o endereço dele vai ser na casa dele, o CPF dele vai ser 2424, número escolhido aleatoriamente. E você viu que a gente pode utilizar, né, para fazer referência aos atributos, a gente utiliza esse this, ponto. É uma referência ao objeto, né, que é criado lá. Então, esse cara que a gente criou aqui, né, o cliente, olha lá, cliente, todos esses clientes aí é o objeto, e ele está fazendo referência através desse this ao atributo dele. Então, eu não preciso colocar aqui o nome de cada um dos objetos que podem ser criados. Eu coloco esse cara coringa, né? É o this. É o objeto que vai ser instanciado. Qualquer objeto que for instanciado vai poder ser referenciado por esse cara daqui, e aí fica muito mais fácil. E você viu também que a gente pode fazer a utilização dele para colocar o mesmo nome do parâmetro de entrada do método set, né, do que coloca valor, do que insere valor lá dentro, você pode colocar o mesmo nome do atributo. Por quê? Porque você tem o operador this lá na frente que faz essa modificação. Fala, esse cara daqui foi declarado no escopo da classe. O outro é ali o parâmetro que está entrando. Então eu consigo colocar os dois com o mesmo nome. Então fica this.nome, recebe nome. E olha só que bonitinho. Fica muito mais tranquilo de você trabalhar e entender com o que você está manipulando e fazendo. E aí a mesma coisa, você pode utilizar. Lembro que é obrigatória a utilização? Aqui, por exemplo, no getNome, não é obrigatório. Então eu poderia omitir? Poderia omitir sim, sem problema nenhum. Não dá problema e não é uma má prática. Você pode omitir. Vou deixar aqui por enquanto até a gente se acostumar, né? Mas e aqui? Eu poderia omitir? Bom, aqui não rola, né? Porque aí agora você está falando que o CPF recebe o CPF. E aí você fala assim, tá bom, compilei, não deu problema nenhum, Cristóvão. Beleza, vamos rodar o nosso programa para ver se não deu problema nenhum. Você viu aqui que ele tinha que ter modificado para 147 e ele não modificou. Por quê? Porque você está falando que o parâmetro que você passou recebeu ele mesmo. Então, funciona? Não, não funciona. Então, não pode fazer dessa forma. Nesse caso, onde a gente está utilizando nome do atributo que está entrando aqui, né, igual ao nome do parâmetro, então, o nome do atributo e o nome do parâmetro iguais, eu preciso, obrigatoriamente, colocar o this ponto. E aí eu coloco no atributo. O atributo recebe o parâmetro. Atributo recebe o parâmetro. Quem que é cada um? Esse cara daqui é o parâmetro, então é esse daqui, e esse daqui é o atributo. O atributo está lá em cima, ó. É esse cara que foi declarado lá no escopo da classe. Então, a gente tem aí uma classe bonita, bem montada, seguindo todas as regras de nomeação, aonde a gente tem método construtor, métodos acessores, os setters e os setters bonitinho, todos chamando set, os getters, todos chamando get, o nome do atributo, né? Tudo bonitinho. A gente está utilizando o operador this, então this, ponto, alguma coisa, fica bem bacana também. E olha só, a gente escreveu tudo bonitinho, ficou legal. Eu posso dizer que essa classe ficou muito bem escrita dentro das regras do Java. Não estou falando de funcionalidade, não estou falando que eu sei fazer código, eu estou falando que a boa regra do Java a gente seguiu bonitinho, à risca. Então a gente colocou tudo que deveria ser colocado aqui em boa prática, em regras, né? Ficou bacana. Tem um método que eu gosto muito de ensinar para vocês. Eu normalmente ensino ele lá para frente, mas eu tenho, nos semestres que eu estou lecionando, eu tenho percebido que vale a pena trazer ele mais para cá, né? Existe um método bacana chamado toString. Ele é um método que converte o teu objeto para string.
E aí você fala assim, converte meu objeto para string. Ele já existe esse cara. Olha que bacana, ele é um método que já existe? Sim, já existe. Mas aonde que ele está? Você se lembra que você poderia não ter o construtor, né? E nem por causa de não ter o construtor, ele não existiria ali. Então, existe sim um método chamado toString. É um dos que eu chamo métodos mágicos, né? Que faz alguma coisa bem bacana. Vamos mostrar aí o funcionamento do método toString. Vou usar aqui o nosso programa. Eu vou fazer aqui um import. Só para você ver, ó. Import java.util.scanner. E aí eu vou criar um scanner. Rapidão. Diga. Essa questão de ficar importando várias coisas, dá algum problema em desempenho, alguma coisa? Quanto mais você importa, pior fica, né? Ah, é porque eu só dou um java.util asterisco. Não é uma boa prática, não. É bem legal você especificar. Tanto é que as IDEs boas, né, elas complementam para você já com o que precisa. É uma boa prática saber o que você está importando. É preferencial, porque senão você está importando tudo que tem ali dentro. E é tudo que você vai utilizar? Não, não é tudo que você vai utilizar. Isso é muito comum, né? No C, a gente fazia também lá o include, que seria o equivalente ao import, né, do Java. O include do C, ou se você não vai utilizar um determinado comando, para que você vai fazer o bendito do include daquela biblioteca? Não tem necessidade de incluir uma biblioteca que você não vai utilizar, entendeu? É pra não ter que ficar lembrando o nome de biblioteca. Então, o problema de você não ficar lembrando é que você não vai saber da existência dela. Então, é bom lembrar. Apesar de que eu falo para você assim, tem alguns casos lá para frente que eu vou mostrar para você. Põe asterisco aqui, vamos ser felizes. Vai ser mais rápido, né? Mas assim, eu faço com asterisco. É para ser mais rápido. Mas as IDEs resolvem isso para você. Então, se você está utilizando NetBeans, Eclipse, IntelliJ IDEA, até o próprio, como é o VS Code, ele sugere para você qual que deve ser importado, né? Comecei a usar o Dini, senhor. Tô testando ele. O Dini não sugere. Ele é literalmente. Eu percebi. Ele é uma ideia muito fraquinha. É literalmente para você ter que escrever. Então, é bacana. Fique à vontade. Como eu falo, você deve de optar pela IDE que te fizer feliz, entendeu? É o que te render hoje. Sempre fiquei entre o Code e o NetBeans. Então, eu acho que assim, para aprender a programar, quanto menos frufru ela tiver, melhor, porque você tem que produzir mais, você tem que escrever, e você gera uma memória mecânica de ter que digitar o negócio, então você vai lembrar, né? Cria uma ligação, né? Um link com o que você digita, com o que você faz, com o que você está montando, onde você está colocando, você acaba aprendendo. Quando você está produzindo, é produtividade. Então, as IDEs que te entregam, por exemplo, todos os métodos set, get montadinho para você, com um botão, né? Pô, melhor ainda. Você utilizar atalhos para escrever, melhor ainda. Mas no início, eu acho que é importante. Sysout, tem lá o P, não sei das quantas, lá, que é como é? É o PSVM lá, que é o Public Static Void Main, né? Tem vários, né, atalhos. As IDEs têm vários esquemas desse. Então, eu acho que é bacana para produtividade. Mas para aprendizado eu não gosto. Porque realmente você esquece depois. Sei lá, se você utiliza sempre o negócio pronto, e aí chega um momento que eu pergunto para você, ó, toma aqui um arquivo em branco, monta para mim uma classe executável que imprima um Hello World na tela. É capaz de você não conseguir fazer um string lá, ou uma impressão de uma string, porque você não lembra de como que é o main, ou pior, você não lembra que é um system.out.print, né? E assim, acontece, cara, você fica tão viciado no negócio que você não lembra como que se escreve, né? É uma bobeira, mas acontece. Então, no momento de aprendizado, eu recomendaria não utilizar os complementos, mesmo que a tua ideia tenha. Escreva. Se você escrever errado, ela te corrige, também é bacana por conta disso. Eu já escrevi bastante, senhor. Meu professor, no começo eu não sabia nada de programação, né? Ele fez Todos, a gente né? usar bloco Todos de nota. Fez a gente usar bloco de notas, que a gente não sabia que existia IDE, né? Era tudo bloco de notas mesmo. Cara, assiste a live do Guarinim, que eu passei para vocês, o link. Ele desenvolvia sistema no bloco de notas. Então, até hoje ele ainda faz muito disso. Eu já fiz isso. Quem faz isso? O Leandro.
Tá. Eu vi a live dele ele falando sobre o desenvolvimento da web. A propósito, foi muito bom. Mas não sabia disso, não. Caramba. Ele fala. E eu falo. E sabe por que ele desenvolvia no bloco de notas? Porque eu não tinha editor para ele. Na época, o editor famoso, o top, né, era o Dreamweaver. E eu não deixava ele instalar o Dreamweaver, porque ele programava na minha máquina. Então, ele ia para minha máquina para desenvolver o código e a gente ficava em cima dele. Ele que digitava muito rápido, né? Então a gente ficava urubuzando ele. E ele fazia no bloco de notas. O senhor era professor dele também? Eu dei aula para ele. Ele é um aluno da primeira turma que eu dei aula. Meu Deus, mas ele falou que ele começou a programar o quê? Em 2004? Por 2004, 2003? Meu Deus. Eu acho que é por isso mesmo. Eu acho que 2002, sei lá. Foi a primeira turma que eu dei aula, foi a turma dele. Lembro direitinho. Se eu for lá no colégio técnico, eu mostro onde ele sentava, no laboratório que ele sentava, que era o laboratório de informática. Para você ter uma noção de como que eu lembro das aulas. Eu lembro exatamente onde ele sentava. E com quem ele sentava ainda. Pior de tudo. Época boa. Faz bastante tempo, viu? Tô nessa vidinha já faz aí uns bons anos. Nossa, isso já denunciou a idade, porque, olha, foi mal aí, mas, meu Deus. Eu comecei a dar aula muito cedo, né? Eu fiquei impressionado com ele, já que ele, eu tenho mais de 20 anos de aula, né? Então, eu comecei muito cedo dando aula. Eu comecei com 17 anos, na verdade. Na verdade, eu acho que eu estava com 17. Não, comecei com 16. No terceiro ano do colégio técnico, eu já dava aula. Então, no terceiro ano, eu dava aula nesses cursinhos preparatórios de matemática e física, né? E aí, depois, no ano seguinte, eu fiz estágio e dava aula também para a terceira idade, para a Universidade Aberta Terceira Idade, a UNAT, para os idosinhos, né? E aí, depois, eu entrei como técnico em 2001. Eu devo de ter começado a dar aula em 2002. Eu acho que foi em 2002, viu? Foi 2002, se eu não estou enganado. Ou 2004, eu não sei. Fica entre 2 ou 4, quando eu comecei a dar aula para ele. O primeiro ano que eu dei aula. Faz tempo. Faz muito tempo. Bora falar de coisa nova. Quando você vê, passou, cara. Quando você vê, passou. Já foi. É bacana. Vamos ver agora, por exemplo, eu criei aqui um scanner. E por que eu criei esse scanner daqui, né? Para nada, eu não quero fazer nada com esse scanner, eu quero imprimir esse scanner, né? Aí eu falo assim, você quer imprimir esse scanner? Sim, eu quero fazer isso aqui, ó. System.out.println e eu quero imprimir aqui o meu scanner, que se chama Leia. Isso aqui vai dar certo? É uma pergunta bacana, né? Vai, olha só, vou compilar para você ver. Compilo, a compilação tá tudo certo, não tem problema nenhum. Ah, vai dar erro de execução. Vamos testar, olha lá. Não dá erro de execução. Isso daqui é a saída, né? Vou até aumentar lá, dar um zoom grandão, ó. Olha lá o que acontece, ó. Ele está mostrando aqui, ó, Java Util Scanner. Então ele está falando o pacote e a classe a qual o scanner pertence, o objeto Leia pertence, né? E aí, como que eu converto esse objeto? Esse objeto, quando ele é convertido para string, ele vai passar todos os parâmetros que são utilizados. Por exemplo, ele tem os delimiters dele, os delimitadores. E aí ele está falando aqui, olha, os delimitadores são esses, qual que é a posição, qual que é o match, valid, need input, o source closed, o skip, o group separator, decimal separator, o positive prefix, negativo prefix, e aí ele vai falando tudo quanto é coisa referente ao scanner. E aí você fala assim, nossa, que legal! Sim, muito bacana. Você pode imprimir, então, por exemplo, um scanner. Um scanner, o objeto Leia que a gente criou, ele foi convertido para uma string. Está aqui a conversão dele para string. Tá, e se eu criar, então, um objeto do tipo cliente? Eu quero imprimir aqui um objeto do tipo cliente. Cliente2. Saúde. Outro. Não vi que estava ligado. Cliente igual a new. Que é o pior, é muito engraçado essa aula. Cliente 2. Eu nem vou falar as coisas que podem acontecer, né? Mas você já imagina. Não, poderia acontecer coisas muito piores, exatamente. Sorte que foi um espirro.
eu quero imprimir agora o meu objeto outro cliente que eu criei ali, né? O outro cliente que a gente tem. Então, compilando, olha lá, ele compila, ele permite. Eu vou rodar e olha só que legal, vamos dar aquele zoomzão bacana. Olha aqui. Ele coloca lá cliente 2 arroba, aí ele coloca um número, né? Esse número aí em formato hexadecimal, que vai lá de 0 até 9, depois de A até F, né? Então ele tem lá o cliente 2 arroba 23FC625E. Aí você acabou de executar aí na tua casa e deu um número diferente. Normal, tem que dar diferente, né? Algumas pessoas acham que isso aqui é um endereço de memória onde o objeto foi declarado, né? Não, não é um endereço de memória onde o objeto foi declarado. Não, não é isso, não. Esse daqui é o hash code da nossa classe. Então, aonde da nossa classe, do nosso objeto, é o hash code do nosso objeto. O hash code é um esqueminha de que você faz lá uma contagem, né, de caracteres, e aí você gera o número. E aí esse número daí serve para identificar modificações dentro do teu código. A gente tem esse hashcode, na verdade, ele gera um serial, né? Esse serial, eu conheço isso aí há muito tempo, né? Para esquema de versionamento. Tem um serviço famoso que sem ele a gente não teria internet, chamado DNS, é o Domain Name Service, né? É o servidor de nome de domínio. O servidor de nome de domínio, né, o serviço de nome de domínio, o DNS, que é o que faz a conversão do número IP em o nome que a gente, né, usa, sei lá, www.uol.com.br, ele vira o número. www.fatecguaratinguetá.edu.br, ele vira o número também para a gente. Então, a gente não precisa guardar o número. Quem é responsável por guardar uma tabela que tem a referência da onde tem o nome e da onde é o determinado número é o serviço do DNS. O DNS, cada vez que ele é modificado, você... Sem o DNS, boa parte da internet morreria. Não, não é boa parte para a internet, simplesmente isso, a gente não navega mais. Quem sabe o IP de um site? Eu sei o IP do site da FEG porque eu tomo conta, entendeu? Mas eu só sei dele, de cabeça, eu só sei dele. E é só por conta disso. Então, assim, é só por conta disso. Do meu roteador, conta. Ele é IP local não roteável, né? Mas eu sei o IP. Mas ele não sai para a internet, é isso aí que eu estou falando. Ele não serve para você navegar na internet. Então, é o endereço local. Eu estou falando assim, você sabe o endereço do UOL, o endereço do Google, endereço, sei lá, do que você acessa aí, do Facebook, você sabe? Cara, você não sabe. Que de mês em mês eles trocam ainda por cima, né? Então, hoje, né, na verdade, a gente tem os balanceadores de carga, né? Você tem os balanceadores de carga, que você cria proxies, né? Então, quando você fala lá, eu quero acessar o Facebook, não é uma máquina que responde, não é um IP que responde. Você tem uma farm de máquinas que vão responder para você. Então, são vários endereços, cada hora você cai em um. É, obviamente, um balanceador de carga e um proxy para fazer a divisão da carga, porque senão você não teria a máquina para comportar os acessos do Facebook. É óbvio que funciona nesse esquema. E vocês vão chegar a entender isso daí, porque se quer continuar no mundo web, vocês vão estudar bastante, com certeza chegará lá. E aí, o DNS, cada versão, cada atualização que eu faço, eu tenho que ir lá e mudar o número serial dele. Por que eu preciso mudar o número serial dele? Quando eu mudo o número serial dele, e alguém vai fazer uma consulta, ele vai estar com o número serial que ele tinha lá, por exemplo, 1. Eu modifiquei para 2, ele vai falar, estou com o serial 1. Não, então eu preciso atualizar. Aí ele atualiza a consulta do CPF do DNS, e aí ele devolve o número atualizado para você. É assim que ele consegue saber que ocorreu uma atualização. Esse esquema daí de ter um número, né, que você controla lá dentro do teu código é muito bacana. E a gente utiliza isso daí. Esse número é implementado através de números seriais, né? E como que a gente pode fazer um cálculo, gerar o número de forma que a gente não replique, né? Não bata com outro, você não tenha problemas e seja calculado automaticamente. A gente tem uma solução muito bacana chamada hash. Hash é a técnica de você fazer um cálculo desse número, né? Você calcula esse número de alguma forma. Esse negócio está muito claro. Pronto, melhorou. Você calcula
o código você gera um código para aquele objeto. Se aquele objeto for alterado de alguma forma, você vai ter um novo código para ele. Por quê? É um cálculo matemático. Por exemplo, você deve já ter ouvido falar de chá, né? E chá não com C, mas um chá com S. O SHA, o chá ou chá2, que são métodos MD5. de MD5, né? O MD5 também, outro clássico. Quando você vai fazer o download, por exemplo, de um arquivo muito grande, sei lá, você está baixando um jogo, aí você tem um nome ponto ISO. Você está baixando uma imagem de um DVD de um jogo que você quer jogar. Ele tem lá o mesmo nome, ponto MD5. Esse MD5 é um cálculo que é feito em cima do arquivo para verificar se o arquivo não está corrompido. Então, ele pegou o arquivo, gerou o arquivo. Montei a minha imagem, meu arquivo físico. Criei o arquivo lá, está no meu disco. Eu rodo um programa que faz um cálculo através da técnica do MD5, né? É um algoritmo. Ele vai contar lá os tamanhos dos bits e bytes, verificar o tamanho, vai fazer umas continhas matemáticas e vai te gerar um número. Se você modificar esse arquivo de alguma forma e você rodar o MD5 novamente, ele tem que bater igual. Se não bater igual, tem algum problema. Quando que isso daí é importante? Sei lá, você está baixando um arquivo de algum site, você faz o download dele e ele tem o MD5, pega o MD5 e roda o programinha de MD5 para comparar. Se não bater igual, você pode ter dois problemas ocorrendo. O primeiro problema, você pode, por exemplo, ter feito um download e ocorrido algum erro de transmissão, e aí veio um valorzinho errado, o teu arquivo está corrompido. Pode você ter baixado um arquivo que já foi modificado e, por exemplo, inseriram um código malicioso nele, hackearam o arquivo, colocaram um vírus dentro do arquivo, na hora que você baixa vai estar modificado, vai estar diferente. Então você consegue verificar se ocorreu modificação. Então é uma forma interessante. E assim a gente faz o nosso hash code. A gente gera um número do nosso código, do nosso objeto gerado. Então, cada um dos objetos, ele vai gerar um número para você. E aí, esse número é o que te apresento aqui. Vamos rodar aqui. Opa. Rodando. Esse cara daqui é o hash code do objeto outro cliente que eu acabei de criar. Esse cara daqui, o arroba 23FC625E, é o hash code do meu código, do meu objeto. E aí você pode falar assim, ah, tá, então todos os objetos que você cria a partir de cliente 2 vão ter o mesmo número? Bem, para matar a sua sede de curiosidade, jovem gafanhoto, parafraseando o... Nem vou fazer propaganda dele, não. Guarda-bora! Não. Pequeno gafanhoto. Ai, tá faltando um ponto e vírgula, né? Quem não souber, pelo amor de Deus, né? Tô mandando imprimir o cliente, um outro objeto a partir do cliente 2, né? Olha só que interessante. Vamos maximizar aqui, olha só. Gerou um número diferente, olha lá, os números são diferentes. Esses números diferentes aqui indicam que são objetos diferentes. E aí você fala assim, ah, então são objetos diferentes. São. Ó que legal. Ó só a manha que vai rolar agora. Eu vou colocar aqui só para você saber de quem a gente está falando, né? Esse aqui é o outro cliente, beleza? Só para sair ali um ozinho na frente para a gente saber. Só tem essa pequena diferença aqui. E esse aqui é o nosso cliente. Então, se eu compilar o meu programa e rodar ele, você vai ver só essa diferença. Olha lá. Ele tem um Ozinho aqui, que é o outro cliente, e um Czinho aqui, que é o nosso cliente. Beleza? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um terceiro cliente. Então, eu vou criar ele aqui no final, ó. Cliente 2 mais um cliente. Beleza? Criei aqui, mais um cliente. E agora eu quero fazer o seguinte, esse mais um cliente, eu vou falar que ele é igual ao meu cliente. Joia? E eu vou fazer uma impressão. Vou imprimir esse cara aqui. Então, vamos imprimir mais um cliente.
Só para diferenciar, vou colocar aqui, ó, M, 2 pontos. E um espacinho, quero um espaço agora, só para ficar melhor. Só para isso daqui, né? Criei lá mais um cliente. Então, esse daqui é o número do mais um cliente. Então, teoricamente, eu deveria ter 3 números diferentes. Vamos ver o que vai acontecer. Compilei meu programa, tá tudo certo. Rodei o meu programa, vou maximizar para você ler. E olha lá, você tem aqui, ó, 548C4F57. 548C4F57. É o mesmo número. O mesmo número. Por quê? Porque a gente está lidando. A gente está lidando com objetos. Objetos são variáveis do tipo referência. Então, na verdade, eu li uma coisa hoje que eu achei fabuloso, né? Eu li um negócio que é muito bacana. Imagina você na sua casa, você tem uma televisão, beleza? Uma televisão na sala. E nós, nessa época de pandemia, estamos bem sedentários. E cada um de nós tem um controle remoto. Cada um tem um controle remoto, beleza? Então, eu, Cristóvão, tenho um controle remoto para a mesma TV. Você, Felipe, tem outro, o Anderson tem outro, o André tem outro, a Darla tem outro, o André tem outro. Cada um de nós temos um controle remoto. Mas todos os controles remotos estão apontando para a mesma TV. Eu quero assistir, sei lá, Disney XD, eu quero ver desenho. Coloquei lá no Disney, estou assistindo. Aí o Felipe falou, não, eu quero ver Discovery. Aí foi mudar lá para Discovery. Aí o Anderson falou, não, eu quero assistir o jornal. Aí ele colocou, sei lá, no Band News. Aí o Adriano falou, não, eu quero assistir futebol. Aí ele colocou lá no canal de esporte. Sei lá, não sei, não conheço o canal de esporte. Combate. Sei lá, ele quer assistir lá a luta, vai assistir o combate. A Darla falou que quer preparar bolo e quer aprender como que faz bolo pra gente, por isso ela quer assistir o Home and Health. Não é por causa dos irmãos à obra, é por causa do Cake Boss lá ou do Masterchef, viu? Por isso que ela quer Home and Health. E aí ela colocar lá no Home and Health. Beleza. Aí, sei lá, qualquer outra pessoa, o Matheus surgiu lá e falou, não, eu quero assistir a Globo. Fala assim, meu Deus, você quer assistir Globo? Sim, eu quero. Ele vai lá e coloca na Globo. Todo mundo com controle remoto consegue acessar e mudar o canal da TV. O nosso objeto, ele foi instanciado na memória através do operador new, né? Então a gente tem lá new, e aí a gente rodou o construtor para dar os valores padrões. Quando ele faz isso daqui, ele cria uma areazinha lá na memória e coloca essa TV. Então aqui está a TV. Quem que é o controle remoto dele? Cliente. E a gente disse aqui, olha só, que mais um cliente também aponta para cliente, que vai apontar para aquela referência de memória. Ou seja, tanto o cliente como mais um cliente são controles remotos da mesma TV, do mesmo dispositivo. Se qualquer outro objeto for atribuído de mais um cliente ou de cliente, é referência de referência de referência de referência, a gente está sempre chegando, fazendo atalho para. É a mesma coisa de você criar um atalho para um atalho, né, dentro do Windows. É o mesmo esquema. Você tem lá um arquivo, você criou um atalho na área de trabalho para chegar no arquivo. Aí você, muito feliz, colocou um atalho na barrinha de tarefas lá embaixo. Então, o atalho aponta para o atalho, que o atalho aponta para o arquivo. Então, é esse o esquema, é referência de referência. E é isso que a gente está fazendo aqui. A gente fez uma referência para uma referência que aponta para um endereço de memória onde tem a nossa estrutura de objeto. Felipe? Saindo um pouquinho da matéria, o que acontece? O que acontece se eu criar um atalho na área de trabalho, indicando para um atalho, ficar um apontando para o outro e executar um? Eu não sei se ele vai dar referência circular, viu? Então, eu vou testar. Eu não sei se dá referência circular. No que eu estou fazendo aqui, Excel, eu vou testar. Né? No Excel, você tem lá o Excel, Calc, qualquer planilha eletrônica, ele dá o erro de referência circular. Quando você faz referência de uma célula a outra, que você cria realmente os atalhos, fala que uma célula é apontada para outra. Isso é orientação objeto pura, né? Então, é esse o esquema. Você faz a mesma coisa aqui. Um objeto apontar para o outro, você está chovendo no molhado, né? Não vai fazer muita diferença, porque o atalho é o mesmo. Então,
vai sempre dar o mesmo resultado. Então, está aqui essa brincadeira. Nesse caso específico, então, a gente tem um controle remoto chamado cliente e um outro controle remoto chamado mais um cliente, apontando para a mesma TV. Agora, a nossa, sei lá, nossa vozinha está lá no quarto dela e ela é o outro cliente e ela tem uma outra TV que não é compatível com a nossa. Então, o controle remoto, outro cliente, aponta para outro device, outro dispositivo, outro objeto, outra referência, outra TV. É isso daí que eu gostaria que vocês visualizassem agora. E aí, aula que vem a gente conclui fazendo o nosso método que pode transformar um objeto em string. E aí a gente dá continuidade nisso daí. Por enquanto, a gente precisava ver que a gente criou vários controles remotos, então, um controle remoto, outro controle remoto para uma única TV. Então, a gente fez isso daí. Eu acho esse exemplo fabuloso. A gente tem vários controles remotos para a mesma TV. Se eu mudar de canal, o canal vai ser mudado. Então, se eu mudar o nome do cliente, acessando cliente ponto alguma coisa, aqui está, cliente 7 nome Rodrigues. Se eu fizer aqui mais um cliente ponto 7 nome José Everson, e eu mandar imprimir o cliente.get nome, você vai ver que modificou o nome dele. Os dois estão apontando para a mesma instância. Então, o new é que faz a grande mágica ali. É a instância nova, é a nossa TV. Lembre-se, se eu mudar de canal com o meu controle, você que está assistindo aí junto comigo também vai ver o canal que eu quero. Mas se você mudar, eu também vou ver o canal que você colocou. Então, é isso daí a grande sacada. Os atalhos que a gente está criando, as referências que a gente está criando para um mesmo objeto. Beleza? Deem umas brincadas, umas testadas aí, deem uma olhada. Amanhã vocês vão ter a apresentação do restante dos trabalhos, sobrou 3 trabalhos do PI, né? Amanhã vocês vão apresentar. Eu vou assistir de noite e segunda-feira eu dou o feedback para os 3 grupos que estão faltando, beleza? E aí, qualquer coisa, ou na hora que eu assistir, se quiser, eu falo com uma pessoa de cada grupo, eu mando um áudio, falo alguma coisa. A gente pode, se quiser, a gente marca uma call, a gente entra aí e conversa. É isso daí, tá bom? Agora tá na hora do nosso intervalinho, vamos descansar um pouco, que eu sei que vocês têm mais uma aula. Tudo de bom para vocês, uma ótima semana, uma ótima apresentação amanhã para os grupos, viu? Vão com calma, vai dar tudo certo.